Boa tarde, companheiros. Alegria enorme ter essa sala lotada. Luciano, se quiser se juntar a nós, fica à vontade. Se não, pode aguardar aí também e entrar no momento certo. Momento certo não tem momento certo, quando você quiser. Mas, novamente, para quem chegou depois, eu me chamo Joyce Lemos. Brinco que eu sou barioca, mistura de baiana com carioca. Estou lá no território de Uruçuca. Também tenho caminhado junto com a TEIA, com o MST. Mas hoje estou representando uma organização chamada Escola Rural de Ativismo. Hoje a nossa dedicação está em refletir e atuar com as questões relacionadas à saúde da infância e prosperidade da juventude, não só a permanência, né? A gente quer permanecer e prosperar nos territórios. E a nossa atuação hoje está dedicada em realizar projetos de adaptação climática das escolas rurais da região. E aí, o que seria, né, adaptação climática de escolas rurais? Aquelas questões básicas que o povo já está lutando há muito tempo, né? Acesso à água de qualidade nas escolas, saneamento, horta, agrofloresta, roça. Porque quem é lá do sul da Bahia sabe como são nossas estradas. Aí, quando chove, o carro da prefeitura não chega, a merenda não chega, os meninos vão para casa sem merenda. E a gente sabe que o calor está cada vez maior, então a gente trabalha com... A primeira escola que a gente reformou no assentamento Nova Vida era uma barcaça antiga de cacau. Então era muito quente, telhado de amianto, então a gente colocou um telhado ecológico isotérmico, que deixa a sala bem mais fresquinha, abriu janela. Então, todo esse olhar de trazer ventilação, iluminação, conforto térmico, segurança sanitária, segurança alimentar. Mas hoje não é sobre a era, hoje é sobre juventudes. Por isso a gente convidou para estar conosco jovens que admiramos muito. Sei que tem outros aí na plateia, por isso a gente vai hackear aqui a programação inicial para abrir para o máximo de vozes que for possível. Então, vamos lá. Vou abrir aqui sem script nenhum, mas sugiro que a gente faça uma rodada breve de abertura aí de uns 2 a 3 minutinhos, cada um se apresentando, trazendo a sua mensagem sobre justiça climática, sobre permanência da juventude, sobre as perspectivas das organizações e movimentos que representam, para a gente abrir essa prosa. Depois a gente abre para perguntas e faz um papo leve, gostoso, descontraído. Primeiramente, pedir licença aí às minhas mais velhas, aos meus mais velhos, para poder estar aqui hoje, né? Também aos mais novos, saudar aí toda a juventude que a gente está aqui junto, né? Eu me chamo Clary, eu sou da Rede da Juventude da Teia dos Povos. É uma imensa responsabilidade estar aqui hoje, falando, né, um pouco sobre a resistência da juventude nos territórios, principalmente porque uma boa parte da nossa juventude está aqui, mas uma boa parte não pode estar aqui porque está defendendo, né, e trabalhando nas comunidades e resolvendo várias situações diretas, né, de enfrentamento. Então, a Rede da Juventude da Teia dos Povos ela é composta por juventudes de muitos territórios. Queria começar saudando as juventudes aqui presentes, né? A gente tem a juventude do assentamento Terra Vista. Juventude Pataxó Ranranhã. Juventude do Povo Paiaiá. Juventude Tupinambá de Olivença. A juventude das pescadoras aí. E todas as juventudes que estão aqui junto também, não sei exatamente, vou conhecer melhor. Mas falando um pouco da juventude da Teia dos Povos, né? Nós somos juventudes que se unem em torno da questão da terra e do território. As principais frentes da nossa juventude é defender e construir nossos territórios. Então, vemos com a imensa responsabilidade do legado de
continuar, né, a luta dos nossos antigos pela demarcação dos territórios tradicionais, pela retomada dos territórios e também pela nossa cultura, né, que é o que mantém a gente vivo e mantém a defesa da vida, né, das florestas, das águas, de toda a terra, porque nós somos a terra, né? Eu sou jovem sem terra, moradora do assentamento Terra Vista, em Arataca, na Bahia, onde lá a gente constrói um projeto de educação das florestas, das águas, do maracá, dos tambores, né? Projeto de educação para a autonomia e para a rebeldia. Estamos construindo a nossa universidade dos povos e estamos abertos, né, para aprender junto e trocar com todas as juventudes. E, quando se trata da questão da justiça climática, é muito desafiador para a juventude que está nos territórios, porque a gente carrega um legado, né, uma herança de cada povo, e a gente já tem o caminho muito aberto pelo trabalho dos nossos antigos, né? Mas as condições em que a gente tem que lutar são muito complicadas, né? A terra contaminada, as águas contaminadas, o ar contaminado. Muitas vezes, para continuar a fazer a manutenção das tradições, da cultura, né, é difícil. E é a hora de a gente lutar por mais terra, né, por mais território, porque os nossos territórios que a gente já tem, eles estão ameaçados. E, para poder sobreviver, a gente acredita que a gente tem que reflorestar mais de 400 mil hectares, né, na Mata Atlântica e em todos os biomas. Então, estamos nessa articulação forte entre juventudes aí e estamos abertos para trabalhar com todo mundo e defender a vida. Obrigada. Oi, gente, bom dia. Saúdo a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Sou Maria Eduarda, mas todo mundo me chama de Duda. Sou uma jovem interiorana pernambucana, venho de uma cidadezinha chamada Bonito. Atualmente estou como jovem ativista do Unicef Brasil, então estou representando eles de forma global. E tem uma organização chamada Catlântica, que ela surgiu pela democratização do acesso à informação, porque a gente sabe que a informação ela é elitizada, então, como jovem do interior, as políticas demoram a chegar, então tudo é mais difícil. E aí, quando a gente fala da zona rural, tudo ainda é muito mais difícil, né? Porque todos os meus colegas, né, saíram da zona rural para poder ter acesso a uma educação de qualidade, ao ensino superior. Então, o Catlântica ele surge justamente na ideia de dizer assim que nós podemos ocupar espaços de liderança, falando da forma que nós conhecemos, com saberes que nós temos, né? Então, entender que a forma que nós falamos e como passamos a nossa mensagem é tão importante quanto essas palavras bonitas e bem direcionadas em outros idiomas que eles falam, né? Então, quando eu recebi o convite, né, eu fiquei muito feliz, porque para mim não faz sentido estar dentro desses espaços se eu não voltar para o meu território e dizer o que é que eu vim fazer aqui, ou trazê-lo comigo, né? Eu costumo dizer que eu sempre saio do meu território, mas para onde eu vou, ele vai comigo. Então, sempre cresci na zona rural, mas nunca tive, de forma direta, acesso a essa terra, porque minha família precisou sair para ter acesso à educação. Meus pais, né, foram os primeiros a sofrer com esse êxodo. E aí, hoje eu vejo a necessidade do retorno, né, para a terra, com essa ligação. Mas, embora morando na cidade, os meus pais sempre me ensinaram que eu não poderia trabalhar para a terra, mas com a terra, né? Então, eu cresci escutando que eu era a extensão da natureza e que, se ela está ali, eu consigo sobreviver, mas se ela está no chão, eu vou morrer junto com ela. E isso é uma coisa que eu carrego sempre, porque a gente tende a dizer que nós só precisamos dessas riquezas e esquecemos que nós precisamos nos envolver com a terra. E eu falo isso porque
muitas vezes, quando a gente sai, né, do nosso território, a tendência é as pessoas fazerem com que a gente tente esquecer, né, desse envolvimento com a natureza e que a gente esqueça de onde a gente vem para nos tomar esse nosso local de fala enquanto território, né? Então, por isso que eu sempre falo que há necessidade de democratizar essa informação, né, de trazer para a nossa linguagem popular através da cultura, né? Eu comecei meu ativismo das mudanças climáticas através do cinema, de democratizar o acesso, porque muitos adolescentes, né, trabalhando diretamente com crianças e adolescentes, nunca nem tinham visto uma tela de cinema, e então entender a importância dessa democratização. Bom dia, gente. Me chamo Bárbara. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje por 2 motivos. Primeiro, porque eu estou me sentindo em casa. Eu vi que tem muita gente aqui da Bahia. Eu sou de Santo Estevão, interior da Bahia. E primeiro eu queria saudar todos os povos, organizações e coletivos que estão aqui nessa sala. E o segundo motivo é que abrir essa mesa com a capoeira Angola, que eu cresci ouvindo no fundo da casa da minha avó, que meu tio é professor de capoeira, do grupo Raízes dos Orixás, acho que me conecta, sabe, com esse território que eu vim representar nessa mesa hoje, que é para falar das juventudes rurais, das juventudes do campo, e chega a dar um quentinho no coração, sabe, de trazer essa memória presente aqui comigo hoje, trazer meus ancestrais para aqui. E voltando a me apresentar, como eu falei, eu sou a Bárbara. Hoje eu estou no Climate Reality Brasil, que é uma organização, eu sei que esse nome é complicado, é uma organização gringa, mas que também atua aqui no Brasil. Estou aqui hoje com esse chapéu, mas vim falar muito mais sobre a minha vivência enquanto juventude que é ativista, que fala sobre justiça climática, mas que enfrenta o desafio de implementar esse conceito no seu território. Eu participei da COP22, que foi no Egito, foi a primeira vez que eu fui para uma viagem internacional, fui enquanto um grupo de juventude, e foi muito frustrante quando eu fui para essa primeira vez na COP, porque, primeiro, que é um espaço que não tem o nosso rosto, que não nos representa, mas que está falando sobre a nossa vida. E que fala da nossa vida de uma forma muito no viés do dinheiro. Tem coisas para a gente que são urgentes, mas para eles estão sendo postergadas por conta de termos. Porque a gente precisa mudar essa palavra. A gente não tem esse tempo de ficar pensando nas palavras, nos termos que estão sendo discutidos, porque o nosso território, o nosso campo está sofrendo hoje. E esse espaço de COP, ele se agrega, não é a gente que está lá dentro dessas salas negociando. E quando eu vim dessa COP no Egito, eu vim muito no gás de preciso fazer algo no território, preciso mobilizar a galera que está comigo. Mas quando eu vim nesse gás de tentar mobilizar a juventude, eu percebi que como é que eu pego esse debate para falar numa juventude que está passando por outros N desafios, que está precisando de emprego, que está precisando de financiamento para desenvolver os projetos que ela tem, que está precisando de renda, que está vivendo uma saúde precarizada. Mas isso tudo também é justiça climática. Então, hoje eu tenho uma oportunidade, dentro do Climate, de trabalhar a justiça climática pensando direito, porque justiça climática é garantia de direitos, que é o nosso lema dentro do trabalho que a gente vem desenvolvendo. E hoje eu sinto que o caminho da gente falar, mobilizar essa juventude a gente precisa falar de direito à terra, a gente precisa falar de direito à água, de direito à educação. Aí a gente está falando sobre justiça climática. E esse é o caminho para a gente mobilizar as juventudes, o nosso território, direito à cultura também, porque é o que mantém a nossa chama acesa e é o que tem conectado as pessoas do território. Então, é por esse caminho hoje que eu tenho entendido trabalhar, de mobilizar essa galera,
mas é muito difícil, porque os desafios são imensos e as necessidades são urgentes. E muito feliz de estar aqui com vocês hoje para a gente bater esse papo. Aqui a gente não vai ensinar nada, é mais uma troca. E queria muito também que vocês trouxessem a visão de vocês de como está sendo esse trabalho também nessa perspectiva de campo. E obrigada, Joy, pelo convite. Bom dia a todos, eu sou Josué Castro de Jesus, sou de Ituberá, da Bahia. Primeiro, uma satisfação estar aqui, agradecer a Joy pelo convite, recebi com muita alegria, e é com muita alegria que eu estou aqui para aprender também com vocês, com essa turma de panelistas aqui muito bacana. E o lugar onde eu venho é um território de agricultores familiares. Eu faço parte de uma cooperativa de agricultores que trabalha essencialmente na cadeia de valor do cacau, é um produto da sociobioeconomia, que é cultivado em sistemas agroflorestais, junto com outras plantas, outras frutíferas e especiarias. E a gente tem um trabalho onde a gente procura, e aí eu tenho muita satisfação de poder, no território onde eu nasci, me criei, sair um pouco para estudar, retornei, junto com outros jovens, outras pessoas, contribuir com o desenvolvimento do nosso território. Então, o nosso trabalho tem sido muito de conhecer as políticas públicas e destravar as barreiras que a gente encontra, que são muitas de fato, para que a juventude, para que as mulheres, para que as pessoas do nosso território, que são, em sua grande maioria, de comunidades tradicionais, de assentamentos, de agricultores familiares, que por muito tempo, e ainda hoje, a gente tem uma ausência do Estado, né, em todas as políticas públicas, em todas as dimensões. E aí, especialmente, falar sobre o acesso à terra e as políticas de crédito que a gente atua. Então, estamos aqui para compartilhar um pouco sobre essas políticas e, a partir disso, a gente poder também dar a nossa contribuição para que a gente consiga acessar essa política pública, especialmente quando se fala muito na questão da sucessão rural, do êxodo, mas políticas que estão aí, que recentemente foram lançadas também, que estão à disposição para acesso, mas que tem um desafio, que tem uma burocracia, e a gente precisa contar com a força, especialmente da juventude, para que a gente consiga superar esses desafios e acessar a terra em primeira instância, e a partir dela a gente consiga agregar outros valores e trazer outros saberes e vivências para contribuir com esse desenvolvimento tão esperado e com a justiça climática que começa a partir do acesso à terra, da democratização do acesso à terra, para que as pessoas que vivam naquele território possam, assim, produzir alimentos, contribuir com a segurança alimentar e, enfim, e aí a gente continuar esse processo de desenvolvimento. Então, gratidão, sigo à disposição. Pessoal, fiquei tão empolgada no início que pulamos uma parte importante. A gente tem um videozinho de 3 minutos para apresentar para vocês. Vou pedir para um amigo soltar um videozinho, mas antes dele soltar, queria dizer que essa é a dona Merícia. É uma das mais velhas que me acompanham. Na verdade, eu que acompanho ela, né? E ela é lá do assentamento Nova Vida e ela foi a liderança comunitária que abriu os caminhos para que a gente pudesse iniciar esse trabalho com as escolas. Então, é um videozinho rápido de 3 minutos falando sobre o trabalho da Escola Rural de Ativismo. Convido vocês para assistirem comigo. O nosso objetivo é a juventude hoje, porque a nossa força já está um pouco debilitada. O que eu aconselho para o jovem hoje, que os jovens não querem mais ficar. Por quê? Nós já trabalhamos, já viu o progresso dos pais, só era puxar enxadinha mesmo, né? E hoje você vê que muita coisa tem influenciado eles e eles têm saído. E nosso desejo é que nós venhamos acolher a juventude dentro dos nossos assentamentos. Por que motivo? Eles precisam daqui sair os técnicos, né, de agricultura. É o noso desejo. Não é eles saírem lá para fora, que às vezes, porque nem foi falado ontem, eles vão procurar um bom progresso lá fora, mas lá não encontra nada. Às vezes volta pior do que o que saiu. A juventude está indo embora do campo e isso escancara a crise no Brasil rural. A população que vive no campo encolheu 34% em 22 anos e mais de 80 mil escolas rurais fecharam as portas nesse período.
Sem juventude no campo, não há soberania alimentar, não há agricultura familiar, não há transição ecológica nem florestas regeneradas. Não há preservação dos modos de vida tradicionais. Estamos deixando o campo em busca de estudos, oportunidades e dignidade, enquanto o campo envelhece e perde a sua força produtiva e cultural. A Escola Rural de Ativismo nasce com o propósito de cuidar da saúde da infância e da permanência da juventude, para que as novas gerações liderem as transformações que o campo precisa. Mobilizamos comunidades, governos e organizações para regenerar roças, escolas e florestas, criando condições para que a juventude permaneça, crie e prospere sem precisar sair de seus territórios. É no litoral sul da Bahia, nas comunidades ao entorno do Parque do Conduru, uma das 5 maiores biodiversidades do planeta, onde nos enraizamos. Aqui, criamos o primeiro programa de adaptação climática de escolas rurais do Brasil, transformando escolas negligenciadas em símbolos de resistência, organização comunitária e justiça climática. Nossa atuação floresce em 2 pilares. No pilar infância, adaptamos escolas ao clima, garantindo conforto térmico, saneamento ecológico, acesso à água e alimentação saudável. No pilar juventude, queremos promover a inclusão produtiva e regeneração socioambiental, impulsionando projetos com formação, tecnologia e investimento. A Era acredita que o futuro será rural ou não será, e trabalhamos para que não sejamos as últimas gerações a viver no campo, mas as primeiras a regenerar o futuro. Porque inovar é resgatar a nossa ancestralidade, e regenerar o campo é reinventar o Brasil. Gente, então eu quero ir bem direto ao ponto, que é uma questão que eu tenho mais curiosidade. Na verdade, não sei dizer qual que eu tenho mais curiosidade, mas acho que eu vou começar pelo começo, não vou pelo final. Eu tive uma aula um tempo desses que o professor mostrou uma imagem que eu achei interessante, né? Para tentar exemplificar de uma forma mais simples o que significa justiça climática. Ele trouxe que era a questão da justiça social, que é um termo que a gente já conhece, com o combate ao racismo ambiental, porque a gente sabe que é justamente quem detém o poder que provoca todo esse colapso que a gente está vendo, e são as populações mais vulneráveis que estão nos territórios, que são as primeiras a sentirem os impactos dessas decisões que são tomadas a nível global e corporativo. Então, que seria a junção desses dois, de combate ao racismo ambiental com a busca por justiça social. E aí, a todo tempo, é sopa de letrinhas, é um termo novo, é uma palavra nova, mas que, justamente por uma questão que vocês trouxeram antes, do desafio da qualidade das escolas rurais, parecem termos muito complicados da gente falar, das pessoas compreenderem. Então, vou trazer uma pergunta geral, e aí quem quiser responder, fica à vontade para se manifestar, que é, como que a gente... e também tem um detalhe, os jovens que estão nos movimentos sociais, que estão na articulação da teia, são jovens que estão num espaço, assim, bacana de se letrarem politicamente, que não, talvez não... como eu posso dizer? Já tenham mais contato com essa discussão. Agora, quando a gente está falando daquele jovem que não participa de um processo de formação política, que não está organizado, né? Como que a gente inicia a conversa com esse jovem para tentar começar a, enfim, a trazer esse assunto, mobilizar ele para esse assunto e para a gente ter esses jovens, enfim, compreendendo, estudando e reivindicando esses espaços de tomada de decisão nos seus territórios? Quem que pega? Basicamente é como que a gente começa essa conversa. Bom, eu acho que a primeira coisa é a linguagem.
a gente precisa se conectar de alguma forma com esses jovens. E eu acho que a pessoa que chega no território, ela não pode chegar e dizendo, olha, aqui é isso aqui é isso, porque muitas vezes, quando as pessoas querem nos ensinar, nos impõem esse ensinamento. E esquece que precisa ser uma troca, uma conexão, e que ensinamento ele é circular, né? Ele precisa disso. Então, quando eu chego, né? Então, se eu vou para um território periférico, eu preciso entender quais são as gírias que fazem parte dessa cultura, porque isso é quem eles são. E se eu não chego conhecendo o território para onde eu vou, como é que eu vou me conectar e falar sobre isso? Né? Então, conhecer é o primeiro passo para se ensinar. Não se chega num território sem conhecer onde eu estou pisando. Então, quando eu chego e eu vou conversar, principalmente com adolescentes, né, que estão nessa fase de entender a importância das decisões políticas, de entender que tudo que a gente veste, que a gente come é um ato político, é a gente tentar dizer assim, ó, esse arroz que você está comendo, de onde vem? Como ele é produzido? Você sabe? Você sabe que a gente fala isso no nosso território, mas quando a gente tem pessoas discutindo, seja no Senado, seja na Câmara de Vereadores, deputados, porque eu gosto de sempre trazer para perto. Então, lá na prefeitura da nossa cidade, como é que eles discutem o que a gente está falando aqui no nosso território? A gente fala dessa forma, mas quando a gente vai chegar lá, para a gente não saber o que eles estão falando, eles usam essa palavrinha. E aí eu consigo criar essa conexão. Então, eu chego assim dentro dos territórios porque eu entendo que ali eu sou insignificante. Mas que é importante entender que eles precisam disso para ocupar esses espaços. E foi assim que fizeram comigo. Né? Chegaram de mansinho, dizendo, olha, isso aqui é assim que a gente conhece. Mas é assim que a gente precisa agir lá fora. E entender também que quando a gente sai, a forma como nós conduzimos as nossas falas diz muito a respeito. Então, eu fiquei muito emocionada quando eu vi vocês chegando, porque vocês trouxeram um território. E eu acho que de toda essa COP, foi o único dia que eu me senti pertencente para estar nesse espaço. Eu tive todos esses dias na Zona Azul, participando de painéis, mas sabe quando você perde essa conexão, você diz, eu estou aqui, eu sei que meu território está comigo, mas como é que eu vejo essa conexão? E hoje eu posso dizer que quando eu voltar para lá, para outro painel, eu vou poder dizer que se a gente não constrói junto com o nosso território e nossa comunidade, nenhuma política ela é construída. Por isso que a gente precisa chegar com tudo e mostrar que a gente sabe, mas não na nomenclatura que eles querem que eles impõem ou na linguagem. A gente precisa valorizar muito a nossa linguagem cultural, né? E que dizendo assim, vocês falam feio, não, a gente fala a nossa língua e vocês também precisam aprender. Só para complementar a fala de Duda, eu acho que o essencial é a gente ser humilde. Acho que não dá para a gente chegar no território querendo falar, eu não sei o que lá, adaptação, não vai. Esse não é o caminho, sabe? Eu acho que o primeiro ponto, escuta quem está falando. Porque os territórios já estão falando disso há muito tempo, com outras nomenclaturas. Então, vamos ser humildes, chegar no território, escutar o que é que está sendo falado ali. E aí, a partir disso, a gente pode fazer provocações para conectar o que está sendo discutido, seja aqui na COP, seja em outra instância, ao que o pessoal está vivendo. O pessoal passa muito no jornal, a janeira está derretendo. Mas por que a gente não fala daquele rio que está passando ali? Esse rio está diminuindo. O que é que isso tem a ver com o clima? Tal passarinho não está aparecendo mais aqui. Eu venho do bioma Caatinga. Então, eu sempre trago essas discussões, quando eu faço lá, para a nossa realidade. Por que está tão seco? O período que era para a gente estar com chuva, não está mais chovendo. Então, provocar a partir dessa escuta, a gente fazer essa escuta ativa, essa escuta humilde, e simplificar também, sabe? Trazer para a nossa realidade diária e não querer trazer coisas que não tem nada a ver com a nossa realidade, com o nosso bioma para dentro da discussão. Maravilha.
Antes da gente entrar nas temáticas de políticas públicas, que já são as estratégias efetivas que a gente tem hoje para ajudar a juventude a permanecer, eu queria saber se alguém já gostaria de trazer alguma pergunta. Vou passar no microfone aqui, porque a gente está gravando. Bom dia, gente. Eu queria saudar todos os que estão aqui, vocês que falaram agora. Nessa fala dela, que eu esqueci seu nome, Duda, quando falou sobre a juventude, como é que você chega no jovem para trazer ele, né, para dentro do processo, né? Não é fácil, a gente sabe que a gente tem que ter uma dialética compatível com a dialética da juventude. Eu acho também, concordo com você quando você diz que a gente tem que conhecer a tipologia, conhecer o que é que eles gostam, o que é que vocês gostam de fazer, e a partir daí a gente poder somar com eles e trazer eles através da escuta para o nosso seio, né? Para abraçá-los. Eu também queria dizer que eu estou muito feliz em estar aqui hoje, né? Quando o Clary falou dessa oportunidade, para mim foi muito bom, e acredito que esse é um ponto de partida, né? E eu queria saudar aqui todos os indígenas que estão nessa sala. Queria saudar a nação da minha avó, que também é uma tupinambá, e dizer que existem indígenas que estão hoje nos seus territórios, mas que existem uma juventude indígena que ela não está territorializada, é desterritorializada. Eu queria só deixar assim que esse lembrete, né? E gratidão por esse momento, gratidão a você pela sua abertura, né, com a gente, com essa simplicidade que você tem, com essa humildade, né, como a companheira colocou ali, que a humildade é que faz a gente caminhar, é que faz a gente chegar, né, aonde queremos chegar. E que a gente consiga, assim, minha irmã, buscar essa juventude, sim, trazer para nós, com essa dialética simples e que faz uma escuta ativa, de amor, de amizade e do abraço firme da Mãe Terra. Boa tarde a todos. Bom dia ainda, né? Bom dia a todos. Eu me chamo Solano lá do assentamento Terra Vista. Atualmente tenho 25 anos, me considero jovem ainda, né? Das minhas faixas que eu mais tenho um prazer assim, em viver, em ter esse sintoma de sadio também, ser sadio também, essa perspectiva também de juventude também. E eu também trago essa relação assim, com relação ao tema também aí, que tem essa questão do clima, que é uma das questões que a juventude hoje em dia ela tem essa preocupação, mas não são todos. E também é uma importância também para ser levada também para a juventude, porque tem essa questão hoje do lixo, principalmente, né, que a gente descarta em qualquer lugar. Tem essa questão também do ambiente que a gente mora, que a gente tem essa questão de limpeza, de cuidados também com o ambiente que a gente mora, a relação com os pais, com as mães também. E aí, esse tema também é um tema muito importante para mim, porque eu me senti pertencente de uma juventude lá no assentamento durante um tempo. E aí a gente veio trabalhando essa questão também, assim, da perspectiva da juventude lá dentro lá. Peraí, acho que tá funcionando aqui. Aí a gente veio trabalhando essa perspectiva da juventude
E, assim, é uma questão assim que hoje em dia acho que é um tema meio muito já firmado já, né? Porque, assim, tem juventudes que ela se sente pertencente ao ambiente que ela mora. Assim, por questões que elas se sentem aconchegadas com os amigos, as relações que elas têm, os amigos que elas têm dentro ali de um ambiente ali, e às vezes ela se sente amparada ali nesse ambiente. E também, assim, não querendo muito, assim, ser muito, 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 me firmar muito nesse aspecto, mas também, o microfone aqui está um pouco falhando aqui. Aí também não quero me firmar muito nesse aspecto, mas a juventude também ela tem essa perspectiva assim de trazer meios para o ambiente que ela mora, né? Seja ali um sarau, uma festa, uma reunião com os amigos. Hoje em dia é de convocar os amigos e tentar fazer uma praça ali onde elas moram ali para estar dialogando, bebendo alguma bebida assim de dias festivos também. E aí é um pouco dessa perspectiva onde ela mora. Eu acho interessante porque esse tema, hoje em dia, é um tema muito impactante. A juventude, hoje em dia, ela sofre de muitas questões. E aí também tem algumas questões que elas trazem para o meio do convívio delas, que é essa questão da depressão, né? Também, que eu acho importante também conversar também. Que é um aspecto assim que abala muito a juventude hoje em dia. A depressão, a ansiedade, é, a antissoci- o antissocial, o anti, antissocialismo, mas eu digo assim, em termos assim, de não socializar com os amigos hoje em dia, não ter essa perspectiva de socializar, ficar mais dentro de casa, conversar mais assim através de redes sociais, aparelhos também. E acho importante também, assim, trazer um pouco dessas perspectivas, assim. E o clima é isso, eu acho que o clima dá para melhorar. E o Brasil está investindo hoje em dia na agricultura, né? A agricultura familiar também está sendo um respaldo muito grandioso hoje em dia. O Brasil está voltando a tomar vergonha com relação aos alimentos que são produzidos internamente, né? Eu acho que dá para melhorar aí com o passar do tempo. Tá sendo bacana isso aí. Obrigada, Solano. O Solano falou de uma coisa muito importante e obrigada por ter trazido a questão da saúde mental no campo. E uma outra coisa que você falou, que eu vou aproveitar e fazer uma pergunta em cima disso para o Gabriel, é sobre a questão. No movimento a gente fala festa, trabalho e pão. Então, a gente precisa falar da saúde, da cultura. A cultura promove a saúde. No território do Nordeste, da Bahia, a gente tem uma cultura muito forte dos povos de terreiro, que persiste, mas que tem se enfraquecido muito. Hoje, os espaços de socialização da juventude, majoritariamente nas zonas rurais, por onde eu ando, pelo menos, é a igreja e o bar. No entanto, eu queria aproveitar a presença do Gabriel, que é um jovem pastor, para trazer para a gente também uma perspectiva de como a gente pode, de qual que pode ser o papel da igreja, da juventude que está dentro das igrejas, dentro dessa pauta que a gente está discutindo, tanto da juventude permanecer nos seus territórios, de voltar para os seus territórios, como também da questão climática, social, ambiental. Esse diálogo está acontecendo? Como que estão acontecendo essas discussões dentro dos espaços evangélicos? Não posso dizer no Brasil, mas no Nordeste ou por onde tu andas. Tu pode trazer esse relato para a gente, por gentileza? Olá, gente. Bom dia. Bom dia. É muito bom estar com vocês aqui e, de fato, me senti representado por todas as falas que foram feitas aqui. Eu sou um jovem pastor batista
E é bom estar nesse espaço e falar sobre como o movimento evangélico, sobretudo o movimento negro evangélico, tem lidado com as questões de racismo ambiental, né? Não sei se todos sabem, mas o termo racismo ambiental, que é um termo para algo que já acontecia desde sempre, surgiu nos anos 80 por um pastor batista, que era um homem negro também, mas como é que a igreja tem se mobilizado? A igreja, cada dia mais, pelo menos nos espaços que eu tenho acompanhado, estado, tem compreendido o seu papel com a criação, né? Com tudo que foi feito e criado por Deus. E a gente compreende que faz parte do papel profético da igreja lutar por justiça ambiental. Recentemente, na cidade de Panelas, no Agreste, Pernambuco, bem próximo da nossa amiga Eduarda, nós desenvolvemos um projeto em parceria com o MNE, que é o Movimento Negro Evangélico, que se chamava Ecovozes, justamente pela luta de justiça climática, na permanência da juventude no campo, né? Quando eu soube da temática feita pela ERA, eu falei, não, gente, a gente tem que estar lá participando e dizer que a juventude pode incidir politicamente. Nós formamos um grupo com jovens da cidade de Panelas para estar na Câmara dos Vereadores e falar: a gente precisa lutar por justiça ambiental, e o racismo ambiental é o que está presente dentro do contexto rural também, né? O agronegócio tem feito que o contexto de plantar, de fazer agroecologia, cada dia mais tem se apagado. Então, é bom estar nesse espaço para dizer que a gente tem se mobilizado, que a igreja, que o povo evangélico compreende que é papel profético da igreja. A gente sabe o quantas igrejas evangélicas no Brasil têm feito o caminho contrário disso, mas a gente queria trazer aqui uma palavra de esperança para vocês e dizer que a igreja ainda tem pessoas que se preocupam e que isso nós chamamos de voz profética da igreja, né? A gente não vai se calar. Eu estou no espaço onde existem outros pastores, compõem uma rede de pastores na região que eu participo e atuo de forma pastoral, e cada dia mais eu tenho como voz profética me levantado para dizer que é necessário que a igreja olhe para esse lugar como um lugar que ela precisa estar, né? Racismo é crime, mas também é pecado, né? E é preciso que a igreja compreenda isso. Então, a gente tem se dedicado, para mim, estar com vocês aqui participando desse momento, junto com os outros companheiros que estão aqui do Movimento Negro Evangélico também, é de fato um presente, e a gente se sente pertencente, a gente está com vocês, e sinto-se abraçado também por nós, apesar dos pesares que a gente encontra dentro do meio evangélico, né? Então, é uma alegria. Oi, gente. Meu nome é Marina Roberta. Eu sou de um assentamento em Formosa, no estado de Goiás, assentamento Mauro Borges. Estou muito feliz de estar aqui, de conhecer todos vocês. Fiquei feliz com esse painel. No assentamento onde eu vivo, a gente tem muitas dificuldades. Eu estudei lá praticamente a minha vida inteira, hoje em dia não mais, porque eu estou cursando a universidade. E nas escolas, as escolas são muito precárias. Na minha escola mesmo, até hoje, tem biblioteca, né? Então, é muito difícil mesmo para a gente permanecer. Eu tenho muita dificuldade de conversar com outros jovens sobre a permanência deles, porque tem essa questão da espiritualidade, da ancestralidade, da gente se manter no nosso território, e eu vejo também como um plano pensado para que nós não fiquemos lá, porque o jovem que sai da zona rural sem uma perspectiva, ele não tem condição na zona rural. Quando ele chega na cidade, piora, né? Como no vídeo que a moça falou no início, piora porque ele vai trabalhar em um emprego escala por um e horrível, sem condição básica, e perde a conexão com a terra. Então, a gente para de produzir, né? As pessoas mais velhas, elas vão partindo como o ciclo da vida natural e não tem quem permanece lá. E aí eu tenho dificuldade de conversar com os jovens para falar sobre como eles vão permanecer se a gente não vê as políticas chegarem, sabe? Porque a gente tem vontade, a gente gosta de estar no nosso território, entende? Eu sou formada, eu sou técnica agrícola, e
escolhi, né, me formei no ensino médio, esse curso, justamente para poder voltar para a comunidade e conseguir ajudar de uma forma mais acessível, né? E eu queria saber de vocês essa parte, e eu também faço parte do movimento negro evangélico, então já com jovens por essa perspectiva, sou parte de um projeto chamado Acácias, que forma lideranças negras evangélicas ativistas pelo clima. E é isso que eu gostaria de saber de vocês. Muito obrigada. A tua pergunta foi exatamente qual? Sobre políticas públicas. Então, como esse é um assunto também que já foi trazido, eu vou passar para o Josué, depois a gente volta o microfone para aí. Josué, conta pra gente tudo que você sabe. Compartilha tudo. Como dizia minha mãe, diga-me tudo, não esconda-me nada. Bom, primeiro, falar de políticas públicas. Eu começo a falar pela educação, porque eu, quando pequeno, tive que sair. Meus pais moravam na zona rural, não tinha escola, então eu fui emprestado para morar com meus avós e ir lá para estudar. E eu sou um de 10, né? Então, na minha casa, meus pais tiveram 10 filhos. Eu sou o segundo mais novo, mas o primeiro a terminar o ensino médio, a entrar e concluir um curso superior e fazer um mestrado, enfim. Então, eu sinto isso na pele, na minha família, de ter de a gente não ter conseguido ter acesso à educação. E ainda hoje, recentemente eu estive em uma comunidade quilombola do meu município e observando a infraestrutura das escolas, né? E aí eu me conecto muito com a iniciativa da Era, porque eu vejo escolas do campo, que aquelas que ainda não foram fechadas, né? Porque existem muitas que já foram fechadas, mas que não tem iluminação adequada, não tem ventilação, são salas de aula muito seriadas, não tem alimentação adequada. Então a infraestrutura é muito precária. E, além da infraestrutura, as pessoas, os professores, a gente tem ainda a maioria dos professores que não moram nas comunidades, então os professores se deslocam da cidade para ir até as escolas, as estradas são ruins, e eu vejo no meu município os carros que estão em melhores condições, carros tracionados e tal, são direcionados para conduzir os médicos quando vão, mas os carros direcionados para conduzir os professores às escolas são aqueles carros que ninguém quer andar. Então, é aquele carro que na primeira chuva já sabe que não vai ter aula naquele dia. Então, os estudantes não terão aula, não terão alimentação, enfim. Então, eu fico pensando ainda hoje a dificuldade que a gente vive e como que a gente consegue olhar para essas pessoas que estão aí nessa comunidade e imaginar que eles vão estar daqui a um tempo ocupando espaços e indo para as escolas públicas, fazendo cursos, o curso que eles quiserem. Então a gente ainda percebe muito essa dificuldade. E depois a contextualização da educação do campo para o campo, que falem a linguagem do campo, né? Então, nas aulas de matemática, sinto falta da gente estar fazendo contas das nossas produções, das nossas áreas, dos nossos plantios, da nossa produtividade, enfim, nas aulas de português da mesma forma, utilizando ali termos, enfim, de todas as disciplinas de forma interdisciplinada, contextualizar a educação, porque de um modo geral, né, sou vítima desse processo, que a gente aprende o tempo inteiro e que o bom está lá fora, que está nas cidades, e que quando a gente está estudando os conteúdos, apesar da gente ter conteúdos importantes e interessantes ali do nosso cotidiano, aqueles mais utilizados são conteúdos que não têm a ver com a nossa vida, né? A gente vai fazer uma série de outras analogias, mas eu sinto falta da gente ter essa contextualização ali com o nosso ambiente. Por outro lado, eu fico esperançado quando eu vejo, ontem eu participei de um painel, onde eu vi a iniciativa de uma cooperativa juvenil, ou seja, adolescentes, aí tinha o vice-presidente da cooperativa, um jovem, Gabriel, Eliseu, desculpa, de 13 anos, e aí ele estava trazendo ali a sua contribuição, falando que ele reuniu os jovens de lá da comunidade com outras iniciativas e criou, então, uma cooperativa juvenil. E aí eles colaboram, eu falo de cooperativa, que é o lugar onde eu estou, mas as organizações coletivas, de um modo geral, ela tem um papel fundamental para que a gente consiga furar essas bolhas e ultrapassar as barreiras e conseguir fazer essas conexões. E
de novo falando da educação, da importância da gente ter educação que forme a gente para que a gente continue transformando os nossos territórios. E não apenas ser empregados das empresas, mas que a gente possa ver na nossa propriedade rural ali, de fato, uma expectativa de que aquele pode ser um negócio. Seja na produção, seja no beneficiamento, na agregação de valor, na produção do chocolate rebelde, enfim, do assentamento, na produção de tantas coisas, de arte, né, de artesanato, seja sendo influenciador. Aí eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas do campus indo para as redes sociais, porque normalmente a gente não se encontra também, né, nas redes sociais, falando do nosso modo de vida, que é tão lindo, que é tão rico, que gera tanta riqueza e desenvolvimento em nossos territórios. Então eu fico muito feliz quando vejo jovens assim também participando, entrando lá nas redes sociais e compartilhando esse ambiente, atraindo gente, seguidores e falando para o mundo uma realidade que muita gente não conhece, da contribuição que tem os agricultores familiares, as comunidades tradicionais para esse tema que é da justiça climática no seu dia a dia. Então, existem políticas públicas aí, falando especificamente da juventude, tanto começa ali no Pronaf B Jovem, que é uma linha recentemente lançada, onde o jovem consegue ter acesso a crédito, seja para adquirir um computador, seja para adquirir equipamentos para produção de conteúdo, para gerenciamento ali da produção da sua propriedade, da sua família, como hortas comunitárias, como hortas, né, que ele pode estar desenvolvendo ali, quintais produtivos, né, linhas específicas para as mulheres e também para acesso à terra, que a gente tem uma linha de crédito que aí, falando do acesso à terra que é tão fundamental, que é o Programa Nacional de Crédito Fundiário, com uma linha específica também para o jovem, que permite que ele consiga acessar uma propriedade com um prazo de 25 anos para pagar, com taxa de juros de 0,5% ao ano e um bônus pagando em dia ali aquele crédito, um bônus de 40%. Então ele vai pagar muito menos do que pegou. E além do crédito, para adquirir a propriedade, tem crédito também para investir na infraestrutura, ou seja, casa, né, moradia, instalações de água, energia, de internet, de energia solar, enfim, com a infraestrutura. Então essa política é muito bacana e está à disposição, mas a gente tem um caminho para conseguir acessar essa política. Então, daí a importância das organizações coletivas, porque é um projeto que o jovem pode acessar individualmente, mas ele precisa de um apoio de alguma organização, né, do Sindicato dos Trabalhadores da sua cidade, da associação da sua comunidade, né, da Secretaria de Agricultura, ou seja, da Escola Rural de Ativismo, da cooperativa, da associação que tem ali no território, porque dessa forma a gente vai conseguir compartilhar essas informações e aí cada organização pode contribuir de uma forma para que esses jovens, para que esses agricultores consigam ter acesso à terra e com toda essa dimensão de acesso à terra com dignidade, com capacidade de produzir, de implementar tecnologias, de trazer equipamentos que realmente facilitem o trabalho e aumentem a produtividade, de modo que ele possa pensar também em agregar valor àquela produção. A gente, falando aqui de novo do meu território, é uma região que se produz cacau, onde até pouco tempo a gente não tinha ideia do que era transformar o cacau em chocolate. Então hoje a gente já consegue, tem várias pequenas propriedades, pequenas agroindústrias em nosso território, onde a gente consegue compreender toda a cadeia do cacau até a produção de chocolate. Mas para além de produzir chocolate, a gente percebe a capacidade, a riqueza que tem o cacau, além dos outros produtos que a gente tem na nossa biodiversidade na nossa região, da gente produzir outros derivados, né? O mel de cacau, o nibs de cacau, que a gente consegue produzir de forma mais simples, que é muito, muito tranquilo, né? Numa cozinha ali, na comunidade é possível fazer outros produtos, e aí a gente agregar valor a esse produto, conseguir rotular e com acesso a diversas outras políticas públicas que existem, a gente conseguir transformar, ou seja, eu não diria transformar, mas assim, dar continuidade ao trabalho tão bonito que já é feito nas comunidades e mostrar isso para o mundo. Acho que a gente tem aí várias ferramentas que são importantes de conexão para que a gente apresente isso e o mundo possa ver o trabalho importante que, de fato, a gente tem feito aí em tantas as comunidades que a gente tem pelo Brasil, nesse país que é continental, mas que é também tão rico de pessoas tão capazes, tão criativas, né, como somos. Então, acho que a gente pode contribuir muito para essa popularização, para que o mundo possa enxergar esse trabalho tão importante que a gente faz.
Não, só para a gente organizar, a gente tem mais 15 minutos. Eu também não queria que a gente fechasse esse painel sem ouvir alguma juventude indígena. Então, pessoal aí vai sentindo no coração, quem quiser trazer uma mensagem, pode ser Luciano ou algum outro, para vocês trazerem como que a questão da justiça climática tem sido abordada no território de vocês, mas vou passar para a companheira Clary novamente. Vou ser breve sobre essa questão de acesso à terra. A realidade é que não existe política justa de acesso à terra nesse Brasil. Então, assim, eu sei que o companheiro está fazendo a fala dele, eu sei que ele é um dos nossos, então não é isso. Mas eu faço questão de colocar isso aqui, porque é o segundo painel de juventude que tenho, em que a enganação do crédito fundiário tenta ser vendida para a gente. E é importante dizer que a juventude dos territórios que teve a terra dos seus ancestrais roubada não vai pagar por terra roubada. A terra vai ser retomada. Então, que esse discurso, para a gente, porque a gente estudou, a gente foi atrás, fizemos reuniões, inclusive, no assentamento Terra Vista, com os responsáveis a nível de Estado de Bahia pelo crédito fundiário, mas vimos que não vai à frente. E para nós, a questão da terra, ela vai além da cerca, é uma questão de território. Não é uma questão de cada pessoa individualmente de distribuir terra para o povo, como muitas vezes é dito por aí. É uma questão da gente ter a terra para poder coletivamente manter os modos de vida que foi os que sempre fizeram resistência a esse sistema de morte colonizador e o que sempre vão fazer. Então, a questão do acesso à terra é luta, se for preciso é guerra, mas a gente não vai abrir mão. E aí, primos, quem vem? Bem, eu vou retomar aqui enquanto vocês decidem mais uma pergunta da plateia. Eu gostaria de saber como que vocês estão falando dessa temática com a juventude do território de vocês, sobre a importância da gente se organizar coletivamente para reivindicar a justiça climática. A companheira ali vai falar. Vocês me ajudem a passar o microfone para ela? Bom dia, gente. Meu nome é Tainá, sou pataxó do extremo sul da Bahia. E uma das formas que as lideranças da nossa comunidade, os mais velhos também, passa para a gente, juventude, e ensina também para a gente, juventude, é que hoje, no tempo que a gente vive, não basta só a gente ser forte, só na cultura dentro das nossas comunidades. Se a gente faz questões de participar das políticas públicas. Então, não adianta eu e os parentes aqui só sermos fortes dentro da comunidade com a nossa cultura, porque quando a gente sai, a gente já fica fraco porque a gente não tem poder de fala. A gente não sabe o que falar. Então, essa é a grande importância que a gente tem trabalhado dentro da comunidade com os nossos jovens, é que eles possam participar das políticas públicas para que eles possam aprender que, além da cultura, além dos nossos rituais, das nossas ancestralidades, a gente também tem que saber ocupar espaços. Ocupar em prefeituras, em espaços de poderes públicos e muitos outros espaços também. Só isso. Obrigada, Tainá. Companheira aqui tem uma pergunta. Acho que a gente pode fazer uma rodada, como não temos muito tempo, a gente pode fazer uma rodada de perguntas, 3 pessoas perguntam de uma vez, aí a gente joga para a galera de volta. É mais ou menos aquilo que o companheiro ali falou, né? Mas, assim, eu vejo como uns grandes problemas da nossa comunidade justamente a educação e o acesso à terra, né? A educação rural é um engodo, na verdade, né? Na nossa comunidade temos muitos problemas, são muitos quilômetros, muitas distâncias, as crianças passam mais dia fora da escola do que dentro da escola, porque quando não quebrou o ônibus, está chovendo e não pode passar, quando não quebrou e coisa e tal, é porque o motorista está doente, então, às vezes, em 2 meses de aula, as crianças têm 10, 12 dias de aula. Então, é um engodo, as crianças não têm condições de enfrentar o mundo, não têm condições de passar num vestibular, não têm condições. É um engodo, acho que é uma oportunidade
coisa mais importante que nós tínhamos que fazer nesse país era ter uma educação que fosse inclusiva, ser obrigatório as escolas tratarem a educação rural como educação rural. Deixar as crianças saírem dali com uma profissão, sabendo trabalhar nas suas propriedades. Porque tem essa questão de que elas, além de não aprenderem nada, a educação é totalmente voltada para o urbano. Nada a ver com as nossas comunidades, não fala a nossa língua. Então, é uma coisa totalmente absurda, pela qual eu acho que nós tínhamos que ser uma bandeira de luta das comunidades tradicionais, fosse uma educação verdadeira e uma educação que fosse voltada para as comunidades. E a questão do acesso à terra, como ela falou ali, é uma política pública fantasiosa que não chega na realidade, né? As condições impostas não atendem. Hoje, os jovens saem do campo não é porque não querem ficar, é porque não tem terra. Uma coisa muito boa é que os idosos estão durando muito. Então, numa mesma comunidade, numa mesma propriedade pequena, tem os avós morando, os pais morando e os filhos morando. Então, quem é que é expulso? É o mais jovem. E ele não tem condições de comprar terra, porque a terra é cara e as políticas públicas são uma enganação. A gente não consegue acessar. Muito obrigada. Esses dias eu pude aprender com um companheiro que está liderando o CIAPRA, que ele me corrigiu. Ele falou assim, Joyce, não tem como a gente falar de sucessão rural. Sucessão rural acaba sendo um termo do agro, porque se a gente pega os dados do território sul da Bahia, onde os cacauicultores têm, em média, 5 hectares e 4 filhos, como que vai dividir 5 hectares para 4 filhos e garantir que todo mundo consiga prosperar? Então, realmente, a ocupação é fundamental, mas para quem ainda não está nesse caminho, entender se o crédito é uma oportunidade ou não, mas sem dúvida concordo plenamente com a companheira Clary. Tinha uma pergunta por aqui. Olha, nossas amigas da Conexus. Eu queria aproveitar e pedir para a companheira também, que é lá da Bahia Cacau, contar a experiência dela como uma jovem liderança numa das principais cooperativas de cacau do sul da Bahia também. A gente já está aqui nos finalmente, mas se você puder dar aqui o seu relato como mulher negra, gestora, engenheira, acho que é importante a gente trazer essas referências inspiradoras para as nossas mulheres do campo também. Por favor. Bom dia a todos. Nicari, eu sou do sul da Bahia, sou engenheira agrônoma. Eu trabalho em uma cooperativa que foi a primeira cooperativa da agricultura familiar que criou uma marca de chocolate, a Bahia Cacau. Ela foi criada em 2010 por assentados da Reforma Agrária, lá no município de Ibicaraí. Hoje nós temos cerca de 11 comunidades, eu faço acompanhamento técnico delas, e 9 dessas comunidades são assentados da Reforma Agrária. Então, é muito importante eles terem essa assistência técnica, esse acompanhamento. Não adianta só pedir para o produtor fazer tudo sozinho, produzir seu cacau e entregar na fábrica. Eles precisam desse acompanhamento, precisam ter acesso a crédito, precisam saber como passar pelo processo de fermentação para poder produzir amêndoas de qualidade. E é isso que a gente tenta garantir para eles. E acho que é isso. Vou passar agora para a Paula, para falar um pouquinho sobre assistência técnica também, sobre o crédito rural. Posso falar? Olá, pessoal. Bom dia a todas e todos que estão aqui presentes. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou baiana também, agrônoma, sou lá de Cabralha, então sou também da galera aí do extremo sul da Bahia. Também sou filha da agricultura familiar e, para mim, é um grande prazer hoje em dia trabalhar com acesso à política pública. Trabalho em parceria com o Josué, que está aqui na mesa, e a gente tem ficado feliz em poder fazer com que o produtor acesse crédito. Crédito rural sempre foi algo que nunca vi. A minha família, que é agricultora, eles têm medo de acessar, acham que é dívida, mas isso é uma política pública e a gente tem que lutar para que os agricultores consigam ter acesso. Então, é isso. Obrigada. Seria uma experiência. Pode ser? Oi, gente, tudo bom? Bom dia, meu nome é Vitória, sou do Rio de Janeiro. E está sendo uma experiência muito incrível estar aqui na minha primeira COP, né, como Juventude e Liderança também. Eu tenho um projeto que se chama Projeto Ipiranga. Ele foi contemplado pelo edital Colmeia do CERT, eu vim na comissão do CERT também.
E é muito interessante como a gente vê como essa justiça climática ela é literalmente diversa, porque eu venho da periferia e o meu projeto ele é voltado, o piloto, né, é voltado para dentro do meu bairro, para dentro da minha escola, para poder combater as enchentes, porque o meu bairro ele sofre com enchentes todos os anos, as pessoas perdem tudo todos os anos, e todos os anos a prefeitura dá R$3.000, as pessoas não conseguem comprar tudo e continuam com ansiedade climática, e no próximo ano perde tudo de novo. Então, começam a se adaptar para poder falar assim, ó, o que a gente pode fazer? 3.000 não dá. Então, começa a aumentar o batente da casa, começa a colocar tudo para o alto e tudo mais. Então, a gente se volta para dentro da escola, terceiro ano principalmente, pensando assim, se esses adolescentes vão ingressar no sistema educacional público, que é super difícil, porque uma escola pública não tem o subsídio necessário para poder conseguir colocar esses adolescentes lá dentro. Mas a gente tenta colocar eles dentro da universidade. Então, tipo assim, a gente pega eles, conecta com a universidade, mostra as possibilidades, entra, eu acho que a jovem ali atrás falou, a gente entra nos espaços públicos para poder brigar por política pública, fazer incidência, qualquer lugar que estiver fazendo qualquer coisa, a gente está lá e está falando, tem a oportunidade de fazer alguma coisa para poder falar assim, ó, coloca isso nessa política pública, isso daqui, vai para dentro da prefeitura, briga, leva eles para esse espaço e fala assim, ó, esse espaço aqui, cria neles a consciência crítica de falar para eles, olha só, o político que você votou esse ano, que o seu votou esse ano, é o político que está fazendo com que a sua casa encha. Então, vamos ter uma consciência crítica, porque só dá R$100. Enfim. Projeto Ipiranga. Então, é basicamente isso, mas foi o que ela falou. A gente precisa estar nesses espaços como juventude, principalmente juventude negra, porque a gente fala muito sobre o racismo ambiental, para poder falar, sim, que a gente tem esse potencial e a justiça climática precisa ser para agora, porque quem mais vai sofrer vai ser a gente, né? Porque, enfim, está aumentando tudo. E é basicamente isso, mas muito obrigada pela oportunidade. Qual que é o local do Rio de Janeiro? Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Meu conterrâneo, eu sou de Campo Grande. Pessoal, a gente está caminhando aqui para o encerramento. Queria saber se quem ainda não perguntou tem alguma pergunta ou se a gente retoma aqui. Por favor, anciã. Não fica. A falar de vocês foi uma maravilha, certo? Mas eu quero dizer a vocês. Uma diferença entre uns. Vocês, às vezes, têm uma terra que é da família de vocês. Quando seus pais, sua mãe, perdi uma tia há pouco tempo, com 105 anos, meu pai com 100, minha mãe com 90. Quando você tem uma terra que é de um fazendeiro, mora dentro de uma fazenda há muito tempo. E você tem que sair daquela terra, ele passa para outro, vem para outro fazendeiro, e você sai daquela terra sem saber, bota para fora sem direito a nada. E como é que você faz para recomeçar a sua vida de novo? Que trabalha no cacau, na cana, no corte do bambu. É totalmente diferente você lutar por aquela terra. Você já tem a sua terra. Sua família já tem aquela terra. Então, hoje eu estou em um quilombo que o fazendeiro tem interesse na terra que a gente tem, que é um braço de um rio, do rio Subaé. E o prefeito da cidade tem interesse em fazer um resort. Temos uma pista de automobilismo e a gente luta por isso. Nossas casas são de taipa, sopapo. E hoje o interesse é muito grande. E aí você me diz a mim assim, quando vocês falam essas coisas lindas, maravilhosas. A gente não tem voz. Eu estou fazendo faculdade aos 70 anos de idade. Eu, assim, sendo ameaçada de morte dentro de uma comunidade que é os próprios moradores que estão na luta junto comigo, para a gente ter direito a um bem viver, onde as casas, as pessoas que não têm lugar para morar. Então, eu digo assim, eu venho aqui para mim, eu vejo vocês falando, a sua luta é diferente da minha. Certo? Porque eu vejo gente que não tem um benefício, não tem um lugar digno de morar, como fala, bem viver. Mas minha luta é totalmente diferente. Quando eu vejo
outros que têm um tipo de luta totalmente diferente, tem sua terra, tem seu mar, onde a gente luta para que aquela vivência da gente, mas chega lá, o fazendeiro manda uma pessoa ir lá, tira suas coisas, você está em um mar, pegando um sururu, uma ostra, chegar que o INEMA chegar dentro de uma comunidade, um cara que só tem um benefício, que é um defeso, e levar seus gaiamus todo que está ali dentro, seus caranguejos todos, e botar dentro de um carro, porque eu acho assim, quando o INEMA tem que entrar numa comunidade, ele bote tudo que ele pegou no mar ou dentro dos matos. Certo? Que a gente tem um campo, temos um mangue muito bonito. Quando chega lá, ele leva dentro de um carro. Para onde é que ele leva? Eu sou contra isso. Para onde é que ele leva? Porque ele não solta no lugar que a gente pega. E hoje temos uma lei que você não tem que estar pegando porque está de extinção. Extinção o quê? Porque eles não vão com os pescadores para dentro de uma maré. Porque eles não vão ver a nossa luta. De onde, quantos quilômetros a gente pega, sai para pegar um marisco, para pegar um gaiamu, um caranguejo, um sirimole. Então, isso que eu quero dizer, a diferença de luta. Os direitos podem até ser, mas a diferença de luta. Que tem comunidade que os órgãos trabalham para destruir a gente. O INEMA, certo? Isso para a gente, o IBAMA, tá entendendo? Mas é que o fazendeiro pode destruir tudo, acaba com tudo. Nossa vida é de veneno. Acaba o nosso pé de goiaba, cajá, coisa. Lá tem os cacau. Mas os cacau, eles botam veneno, a gente vai comer um cacau. Então é isso que eu digo, vai desculpando aí, a dor é muito grande, a dor é muito grande, certo? E a gente tem que estar denunciando, mas também com as ameaças. Desculpa aí. Obrigado. Tá bom o tempo? Obrigada, companheira, por trazer a voz. Qual que é seu território? Quilombo do João, em São Francisco do Conde, Bahia. Tá dito. Pessoal, nosso tempo acabou. Eu queria, assim, uma frase de encerramento dos nossos painelistas. De antemão, agradecer a presença de todos. Começo aqui pelo Josué. Vamos ser breves para fazer esse fechamento. Gente, muito rico todos os diálogos, né, as provocações. Sigamos na luta, né? Eu acho que a gente, né, precisa pegar na mão, segurar firme, e todas as formas de luta, eu acho que são necessárias, e aí a gente precisa avançar. Dizer que a luta continua. Seguiremos. Eu estou muito feliz que a gente conseguiu ter uma conversa. Isso não foi um painel, foi uma troca de experiências e saberes. E queria deixar que essa COP não encerra a luta da justiça climática no Brasil. Ano que vem, ano de eleição, a gente tem que ficar de olho em quem a gente coloca lá, no Congresso que a gente elege, porque a canetada passa por lá, e que a gente não tire isso de vista, mas que as lutas, de fato, estão no território e que a gente tem que lutar por isso e que a gente se articule, a gente esteja junto, porque, por mais que os desafios sejam diferentes, a luta é a mesma. A gente precisa de reparação, de regeneração e de direito garantido para os nossos territórios. Gente, muito obrigada pela partilha. Eu acho que eu volto renovada e com a força ancestral, com certeza. Mas que a gente, para completar, além do que ela falou, mas que nós possamos ocupar espaços, né? A gente já sabe o espaço que nós ocupamos no nosso território, mas que nós também possamos ocupar espaços de tomada de decisão, que a gente ocupe as câmaras de vereadores, que a gente ocupe as prefeituras. A gente precisa estar nesses espaços, porque se a gente não tiver, a política não chega até a gente. Então, que a gente permaneça no nosso território, mas que a gente também ocupe os espaços de poder. Obrigada. Agradecer à Escola Rural de Ativismo, né, pelo convite, à Rede de Juventude da TEIA, e convidar todos aí que queiram se somar na nossa grande aliança preta, indígena e popular, para que a gente possa fazer um enfrentamento sério, né, a todos os casos de racismo ambiental, injustiças climáticas que estão acontecendo, e agradecer também à Rede de Mulheres e à Rede de Capoeiristas da TEIA por estar aqui se somando hoje com a gente. Avançaremos. Eu queria fazer só uma fala de encerramento, talvez não destinada ao público que nos ouve, mas ao público que irá nos assistir. A gente está com a cobertura do
Felipe aqui nos apoiando, que é para uma outra juventude, para a juventude urbana, para a juventude branca, letrada, os empresários, os empreendedores sociais, os negócios de impacto, as startups que trabalham com questões socioambientais, de que a gente precisa saber chegar, saber estabelecer relações de confiança, saber observar, escutar, para, quem sabe, conseguir contribuir de alguma maneira com a luta dos territórios. Eu não posso deixar de saudar o meu amigo Jerome, que foi quem me ajudou a fundar a Escola Rural de Ativismo há 4 anos atrás. Inclusive, o nome foi ele que me ajudou a formular. Ele, não, vamos botar escola. Eu, escola, que pretensão chamar escola. Mas não a escola que a gente ensina, mas, pelo contrário, a escola que a gente precisava criar para a gente aprender. E estou falando isso porque dentro desse rolê, né, dos negócios de impacto, das startups, dos negócios sociais e tudo mais, das organizações sociais, a gente também atua com uma organização chamada Rizomar. E a Rizomar trabalha também mobilizando jovens que querem ir para o campo, mas não necessariamente os jovens do campo, jovens rurais, jovens urbanos que desejam ir para o campo. E a gente sabe que é uma pequena parcela da população, da classe média alta, que hoje tem o privilégio de se organizar com os seus amigos para comprar uma terra, para montar uma ecovila. E isso é uma realidade crescente no Brasil. E que, de certa forma, a gente também quer estimular, porque a gente acredita que a gente precisa desinchar as cidades e fazer uma ocupação ordenada dos territórios rurais. Uma cidade como São Paulo, um estado como São Paulo, com 20 milhões de habitantes, não tem como as pessoas viverem dignamente nesse contexto que a gente está de colapso socioambiental. Então, para aqueles que nos assistem, que planejam fazer a transição para o campo, essa fala de sensibilização, de saber chegar de mansinho nos territórios, pedir licença para chegar, conhecer o local que vocês estão adquirindo terra, estabelecer relações e laços genuínos, não só de serviço, de comércio, compreendam a luta daquele território, se articulem, conheçam os desafios desse território para somar com essas comunidades, porque quando os jovens da cidade compram terra em alguma roça, a gente pode levar muita coisa legal? Pode, mas a gente também vai levar especulação imobiliária, a gente também vai levar conflito de classe. Então, a gente precisa compreender que permacultura, agroecologia, todas essas coisas é da cerca para fora. Não existe ecologia que se limita ao espaço do seu sítio, da sua fazenda, da sua ecovila. Queria muito que a gente tivesse mais tempo para ter apresentado o trabalho de outros companheiros, mas eu deixo aqui essa saudação para o trabalho da Rizomar, que desde sempre apoia a Escola Rural de Ativismo, o canal Por Que Não, do Guto, que empreendeu uma experiência lá na Matoc, em São Paulo. Procurem conhecer esse projeto. Ele foi o único amigo herdeiro que pegou uma terra e coletivizou a sua terra para iniciar um projeto experimental. Então, isso também precisa ser colocado aqui. Existem muitas iniciativas incríveis acontecendo pelo Brasil. Então, a gente precisa dar espaço para as dores que estão reprimidas aparecerem e ocuparem o seu espaço à mesa, mas também toda a alegria, a generosidade, a abundância da criatividade da nossa juventude em empreender soluções que o nosso novo tempo precisa. Então, agradeço novamente a presença de todos e uma boa jornada de COP para nós.